Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Recomendo que ouças, antes desta entrevista, a peça que publicamos na semana passada, chamada 32 e 700, conta a experiência de uma pessoa com perturbações de comportamento alimentar. Esta é uma entrevista relacionada, focada na anorexia. Se nos aventurarmos pelo caminho necessariamente redutor de tentar traçar um perfil comum às pessoas anoréticas, falamos principalmente de adolescentes e jovens do género feminino. Rígidas, boas alunas, focadas, metódicas, ocupadas com atividades extracurriculares, frequentemente dança ou ginástica. Muitas vezes são exigidos controles rígidos do peso, ou há comentários sobre o aspecto físico para remoer. Tendem para a baixa autoestima e conformidade com a norma. Têm alguns traços de personalidade obsessivos e perfeccionistas. O exercício físico pode ser uma fixação. Chega a ser proibido quando o peso já desmascara a doença, o que obriga a acordar de madrugada para fazer flexões quando ninguém vê. A rotina é apaziguadora, por isso não é raro que a necessidade de controle seja uma reação à desorganização ou à disfunção em casa. Tendem a ser pessoas hábeis a resistir a impulsos e a adiar as recompensas, a não comer o pequeno almoço e o lanche, porque isso lhes pode tirar 100 gramas ao final do dia. Tiago Duarte, que traça o perfil de doentes que acabo de descrever, usa esta imagem. Elas são mais fortes do que o instinto. Elas, na verdade, são das poucas pessoas que conseguem ter comida na sala, estar com fome e não comer, e chegar ao cúmulo de quase morrer com a comida à frente. E, novamente, isto é uma enorme generalização. Por invisibilidade, rapazes e homens com perturbações do comportamento alimentar são mais facilmente incompreendidos e estigmatizados. Têm diagnósticos tardios e dificuldades no tratamento. Também há pessoas em consulta com 70 anos e anorexia desde os 30. Esses são casos crónicos para os quais evoluem cerca de 10% dos casos. E há os momentos de doença aguda em que os riscos para a saúde física são mais acentuados. No Hospital de São João, no Porto, o internamento na anorexia significa a ruptura com o exterior. À entrada, não há telemóvel, nem computador, nem chamadas, nem visitas. O processo terapêutico de uma situação aguda assenta no aumento de peso através de recompensas graduais. O tratamento tem de ser tão rígido como é a doença, diz Isabel Brandão, psiquiatra especialista em perturbações de comportamento alimentar há 30 anos. Isabel trabalhou 40 no Centro Hospitalar Universitário de São João até se reformar em 2022. Foi responsável pela consulta de perturbações do comportamento alimentar, assim como pela unidade de psiquiatria do jovem e da família. Continua a exercer no privado. Gravamos há já uns meses, em março, nos estúdios da Engenharia Rádio no Porto. Isabel trata casos agudos de anorexia em que há risco para a saúde física. Para esses, defende um modelo de internamento que faz uso do isolamento da pessoa e de uma terapia cognitivo-comportamental, feita de metas e recompensas associadas ao peso. A psiquiatra remete para Elísio de Moura, o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos em 1949, apologista de que a separação, nos casos mais graves, é terapia. Já lá vamos nesta entrevista. Começamos por falar sobre o que é a anorexia. Uma expressão curiosa com que me cruzei numa tese que dizia que a anorexia nervosa era uma estranha doença que contraria a funcionalidade e o prazer culturalmente atribuído à alimentação. E eu ia perguntar, no geral, o que é que são as perturbações do comportamento alimentar? Sim, portanto, as perturbações do comportamento alimentar são doenças de comportamento, são doenças psiquiátricas e, de uma maneira assim muito simplista, eu poderia dizer que as doenças psiquiátricas, por exemplo, são doenças do pensamento, e nós aí temos a referência da esquizofrenia e sabemos que é uma doença em que o pensamento está tão alterado que há delírios e alucinações e tudo isso. As doenças do humor, do afeto, as depressões, com a ansiedade muito próxima, e para chegarmos às doenças do comportamento, que são diferentes destas outras, portanto a doença do comportamento alimentar são alterações do comportamento. Portanto, o que é que se passa nas doenças de comportamento alimentar? As pessoas têm preservadas as suas capacidades cognitivas. Se há algumas alterações do humor, são secundárias ao problema do comportamento. E o que é nuclear é o agir, é o modo como. E neste caso é o modo como lidam com os alimentos, tanto quanto o efeito dos alimentos no corpo. É a questão de os alimentos engordam, e como há uma motivação muito sobrevalorizada
para ser magro, acaba por, em alguns casos, esta motivação e, sobretudo, o comportamento, como estávamos a ver, são doenças do comportamento, acaba por tornar-se até num risco, poder ser em risco a saúde, está muito danificada, e poder até haver risco de vida. Portanto, são doenças de comportamento, como disse, em que a própria natureza às vezes prega partidas. Se Maguila concordar, eu dou continuidade ao que propôs, que é as doentes têm fome e contrariam a fome. E estou a falar das doentes com anorexia nervosa. E contrariando a fome não comem, pondo em risco a sua vida, e isso traz-lhes alguma satisfação. Portanto, sentem-se até de algum modo reforçadas nas questões mais psicológicas do seu eu, porque são como que vitoriosos no seu... É o mecanismo de controlo, é isso que é valorizado, é o facto de eu controlo alguma coisa sobre o meu corpo. Também, muitas vezes é por aí, pela questão do comportamento alimentar, trazer uma garantia de controle numa determinada fase da vida em que essa experiência de ser dono de mim, ou que ter garantia de controle, é conseguido através do comportamento alimentar. Mas, se me deixar dizer, nós não podemos olhar para estas doenças apenas assim neste sentido da relação com a alimentação e do controle, porque é preciso, sobretudo para a anorexia nervosa, haver uma predisposição genética e depois à qual se acrescentam alguns outros fatores, que podemos falar entretanto, para que se chegue a adoecer. Porque senão este tema de querer ser magro ou querer controlar algumas dos comportamentos da sua vida, em si é uma questão até, podemos dizer, que mostra como a pessoa está a pensar em si própria, a fazer por si, vamos dizer assim. Portanto, não é isso, é uma ideia, é importante ter isso em conta, mas o que acontece é que as pessoas têm uma predisposição para adoecer, sobretudo na anorexia nervosa. É uma predisposição genética mesmo. A bulimia nervosa é um bocadinho diferente, e as questões, é também uma doença de comportamento alimentar, mas há questões aí de influência sociocultural e de condições da vida, no sentido da pressão em que as pessoas atualmente tanto se envolvem, que podem ser fatores também marcantes. Mas na anorexia nervosa, a propósito da frase que mencionou, é de facto uma doença que desafia a própria natureza, porque a pessoa não quer morrer, quer até, vamos dizer assim, está a fazer por si, no sentido mais psicológico, e pode morrer sem que isso seja naturalmente o seu desejo. A pessoa quer estar bem. E há, portanto, do ponto de vista até fisiológico, é um paradoxo, porque a pessoa sente-se bem, sente-se melhor quanto pior está. E quanto mais restringe e se controla no sentido de a aversão a comer, melhor se sente psicologicamente, porque depois com o avanço da doença as pessoas acabam por ficar também fisicamente muito mal pelas consequências do estado de magreza. E a forma como a psiquiatria descreve uma perturbação do comportamento alimentar é diferente da forma como, por exemplo, um nutricionista descreve, um endocrinologista, ou a doença é consensualmente olhada da mesma forma? Ora bem, a anorexia nervosa é uma doença que existe assim no sentido de relatos de comportamentos desde o século XIII, de relatos. Depois, descrição clínica, século XVII. E a identificação como doença, que a Margarida estava a perguntar, já 1873, portanto século XIX, quer em França, quer em Inglaterra. Isto para dizer que é uma doença psiquiátrica que levou o seu tempo à identificação, a criar identidade como doença psiquiátrica, e portanto o século XIX já foi identificada, ganhou identidade. Mais tarde há critérios que se definem como para poder afirmar que é doença, mas até aí houve o seu percurso histórico. Ora, portanto, não é consoante este ou aquele olhar, consoante este ou aquele olhar que a doença muda neste sentido. O que é verdade é que a anorexia nervosa é uma doença grave e, portanto, às vezes há outros comportamentos que não são anorexia, são questões mais parciais ou
pontuais de dificuldade em lidar com a alimentação, mas exatamente a anorexia nervosa é uma doença complexa e, portanto, tem de ser entendida com uma necessidade de tratamento psiquiátrico. Não há outra hipótese. Nós recorremos muitas vezes a apoio de psicologia connosco. E eu digo connosco porque há aqui o risco de saúde física. Algumas doenças com sofrimento psicológico são tratadas por psicólogos e tudo bem. Mas a questão é que, neste caso, da anorexia nervosa em particular, há um risco até de saúde física. E, portanto, tem de ser médicos, tem de ser um psiquiatra. Os colegas de endocrinologia algumas vezes também nos dão algum apoio, mas lá está, uma doença para ser endócrina tem de ter uma base etiológica, causal, glandular, das questões endócrinas. Na anorexia nervosa não há uma causa física, portanto, como fizemos há bocadinho aquele percurso do relato histórico, até à identificação de que é doença psiquiátrica, chegou a haver dúvidas, seria que é uma doença endócrina ou até outro tipo de doença psiquiátrica, que não uma doença do comportamento, uma doença da ansiedade, da histeria, uma depressão, não, até identificação, tudo isso foram dúvidas. Quando há identificação de doença comportamental e psiquiátrica, não há dúvida, não é uma doença endócrina, não é? É uma doença psiquiátrica. Nós conhecemos bem a doença, não sabemos causa, como na maior parte nas doenças psiquiátricas por si, mas há diferentes especialidades apoiam, ajudamos-nos, não é? Mas não há dúvida que tem de ser um olhar, tem de ser um olhar médico e de psiquiatria. Recorrendo à questão do nutricionista, é também uma área de parceria connosco, mas lá está, estas doentes sabem mais do que eu nas questões de nutrição, de que os nutricionistas talvez não, eles são especialistas na área, mas que muitos que se dedicam a outras áreas da nutrição, que não esta do emagrecimento, elas sabem tudo. Portanto, elas não precisam de um apoio de um tratamento nutricional. Elas podem precisar de um apoio de um nutricionista na equipa terapêutica em que estão inseridas. Isso sim, nós recorremos também aos nutricionistas para essa colaboração. Sim. Pegando nesta sequência lógica, histórica, como é que estes conceitos ou a maneira também de tratamento evoluiu ao longo da sua carreira? Quando começou, era desta forma que se olhava para a anorexia? Por exemplo, pegando no caso da anorexia nervosa, que é sempre mais paradigmático. Sim. Como é que se evoluiu ao longo desse... Olha que, portanto, eu estou há mais de 30 anos a conhecer e a tratar doentes com estes problemas de comportamento alimentar e não houve uma evolução, não há assim grande diferença. Eu vou explicar melhor, porque, por exemplo, para a anorexia nervosa nós não temos um tratamento farmacológico específico. Algumas vezes usamos fármacos, mas são só e só por indicação para sintomas que estão associados à doença. Portanto, se não há fármacos, de que é que nos valemos? Valemos da psicoterapia. Até é uma doença comportamental e, portanto, o tratamento é, sobretudo, comportamental e cognitivo. Então, é um tratamento psicoterapêutico. E é também um desafio enorme porque nós precisamos da colaboração das doentes. Quando as doentes, por doença, resistem à mudança, resistem a alimentar-se, por elas só o comer já engorda. Às vezes há doentes que nos descrevem de uma maneira incrível que só olhar para a comida já comeram. Ou só porque tocam na gordura já engordam, não é? E isto é exatamente assim sentido pelos doentes, porque os doentes percebem que não estão corretos, mas sentem de um modo distorcido. Porque, como eu tinha falado, são doentes do comportamento, não são doentes do pensamento. Isto não é muito correto dizer assim, é uma frase muito linear, mas de facto os doentes pensam de modo lógico e sabem que o que estão a dizer não faz sentido, mas sentem-no e por isso algumas vezes nós alertamos e sabem que esta doença tem, um dos sintomas destas doenças é a distorção da imagem. Portanto, as pessoas não é que não tenham um pensamento lógico e correto sobre o que se passa com o seu corpo, mas sentem o seu corpo, percepcionam o seu corpo de uma maneira distorcida na questão do volume. Do volume. Portanto, a questão do tratamento acaba por isso ao longo destes anos, por ser um tratamento desafiante, porque é um tratamento de psicoterapia, com doentes que estão mal e que estão a resistir
passamos muito tempo do tratamento até que a doente colabore connosco. Às vezes digo, é preciso conseguir que se renda ao tratamento, não à minha pessoa como terapeuta, naturalmente, também, mas não é isso. Em causa está render-se a que tem de ser um tratamento, não propriamente uma questão decidida por si. Tem que decidir tratar-se, mas depois tem que colaborar naquilo que é o necessário para a recuperação. E, portanto, é todo um processo de consultas muitas vezes semanais, quinzenais, portanto é um processo longo, ainda por cima em que a evolução da terapia não é linear. Há muitas vezes altos e baixos, e isso também é terapia, é a evolução própria. Não é? É isso. Portanto, de facto, ao longo destes 30 e mais anos, não houve grande mudança em relação à anorexia nervosa, é um desafio para nós, mas vamos fazendo diferentes psicoterapias consoante a nossa formação de terapeuta, mas também aquilo que é mais indicado para cada doente. Às vezes são mais terapias de grupo, psicodrama ou terapias mais expressivas, outras vezes não, são terapias mais de narrativa ou de individual mais intensivo. Acabamos por escolher a psicoterapia mais ajustada para aquela doente e também que o terapeuta possa melhor desenvolver. Com a bulimia nervosa é um bocadinho diferente, porque na bulimia nervosa foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde já há uns anos, largos, dezenas de anos, a utilização dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ou seja, uns antidepressivos, destes mais modernos, como é o caso do Prozac, da fluoxetina, melhor dito, e portanto para essa patologia há indicação destes fármacos com indicação específica. Não é? Portanto, mas de facto não houve assim mais, não há mais novo. O que é que há novo? Há novo, no sentido de tratamento, e se a Margarida concordar, as questões do contexto de terapia. E para o contexto de terapia nós, se desenvolvemos o tratamento em consultas individuais, portanto a maior parte dos doentes estão em ambulatório, algumas vezes este ambulatório pode ser, por exemplo, terapia de grupo, de psicodrama, como há bocadinho disse, ou pode ser em hospital de dia. Os doentes podem, portanto, se há a possibilidade de não alterarem muito as suas rotinas e se a sua situação clínica beneficiar, vêm ao hospital de dia fazer terapias de grupo ou não, ou terapia mais individual, regularmente, com mais intensidade do que a consulta individual. Se a situação é muito grave, grave do ponto de vista físico, nós temos mesmo que internar. E aí também não houve grandes novidades, ou seja, o internamento deve ser em psiquiatria, já há 30 anos era assim. Se não é num contexto de psiquiatria é muito mais difícil, eu acho até que não deve ser feito, porque é preciso enfermeiros treinados para conseguir, ou seja, ter eficácia no procedimento. Se internar é um tratamento em que é preciso criar regras muito definidas, muito claras, e portanto os profissionais que estão connosco nos internamentos, que são os enfermeiros, os psicólogos ou até a nutricionista, têm de ser pessoas que conhecem bem o problema, até porque estas pessoas com anorexia nervosa ou com bulimia nervosa, mas mais até com anorexia, são normalmente pessoas inteligentes, muito, muito desafiadoras também do ponto de vista da própria relação. Porque, e ainda bem, porque isso ajuda a que a terapia acabe por ser uma terapia em que elas também se sintam donas, autoras, portanto quem é ativo, e é isso que nós precisamos, mas lá está, se a pessoa está tão doente que resiste, parte do tratamento é isto, é conseguir que esta resistência que é a doença seja desfeita, vamos dizer assim, vá sendo diluída, porque só com uma colaboração em que a pessoa se vai reconhecer como parte ativa de um tratamento, então se a doença é comportamental, é que toda a questão de mudança é comportamental e de relação com o seu corpo. Pois aí a questão importante é que é comportamental, tanto quanto o comportamento se ajusta à disfunção que a pessoa reconhece na percepção do seu corpo, ao que a pessoa também ambiciona como reconhecimento de si e para se sentir suficientemente segura, equilibrada em termos sociais e reconhecida. Portanto, tudo isso é o trabalho da psicoterapia. Aqui ainda dava um passo atrás sobre não sei se não são necessariamente as causas, mas na verdade o construto em volta das perturbações de comportamento alimentar, elas podem ser sintomas
não sei se sintomas será a melhor palavra, mas sintomas de outras doenças mentais, por exemplo, quadros de depressão ou de ansiedade muito graves, ou surgir inicialmente como mecanismos de coping mal adaptativo em situações de trauma ou de grande sofrimento. Isto faz sentido olhar nesta perspectiva? Sim, eu acho que é muito interessante o que traz, mas vou ver se consigo explicar bem. O que se passa é que nós tínhamos há bocadinho falado de fatores que são predisponentes. Exato. Questões de base, onde também está a personalidade e alguma história de vida da pessoa. Mas depois há fatores precipitantes. E isso aí é um dos trabalhos da terapia, é conseguir identificar quando identificamos. E quando identificamos é para trabalhar essas situações. E nesses fatores precipitantes há os mais diversos. Por exemplo, um falecimento de um familiar, uma ruptura amorosa, um desemprego, uma disfunção familiar dos pais. É o mais diverso, é muito diverso. Ora bem, e são fatores precipitantes. Tem de ser trabalhado na terapia, mas isso não quer dizer que a anorexia é uma depressão. Sim. Porque o que identifica a doença são as características da doença. Eu acho que nós às vezes temos mais dificuldade em dar conta que o que precipita não é causa em situações de doença como esta, porque a situação da doença alimentar é doente no modo como come. Olha, comer é uma questão da vida natural, básica para a sobrevivência. Enquanto que, por exemplo, nós soubermos que a esquizofrenia, segundo alguns autores, há 30 e tal % de fatores desencadeantes para essa doença, nós não dizemos que a morte do avô é causa da esquizofrenia, porque a esquizofrenia é a esquizofrenia. Nestas doenças de comportamento alimentar é como se houvesse mais dificuldade da nossa parte, qualquer um de nós, para olhar pela caracterização da condição de doença. O que leva a dizer é uma anorexia e não é uma depressão ou não é um stress pós-traumático, é o modo como a doença se instala, se mantém, a dificuldade de tratamento e tudo isso. Entretanto, as situações vivenciais que acontece a qualquer um, também é uma situação em que há instalada este tipo de doença, é para trabalhar do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, o que está disfuncional, o que está a trazer sofrimento. Aliás, se não se trabalhar, a pessoa também dificilmente vai conseguir superar a doença alimentar. Dificilmente. Portanto, tudo isto é trabalho da própria consulta, da identificação do que está em causa. Não sei se eu fui clara, mas não é depressão. Aliás, uma das coisas que eu gosto e que me ajudou muito a ver é uma pessoa com uma doente com anorexia tem uma motivação para viver de uma certa forma, emagrecida, neste caso até pondo em risco a sua vida. Numa depressão a pessoa não tem motivação para viver. Uma pessoa tanto lhe faz ser gordo como ser magro, vestir assim ou vestir assado, reconhecerem-nos ou não nos reconhecerem. Porque há numa depressão, para falar da depressão, uma anulação do eu e até de seja o que for que me interesse, que sustente o gosto da vida. Ora, aqui não. Estas doentes têm uma brutal intensidade em chegar a um determinado ponto que depois, infelizmente, por doença nunca é saciável. Nunca a baixa do peso é suficiente. Nunca chega. E sem tratar é, de facto, uma questão paradoxal desse ponto de vista. Parece que está à procura do idealizar, de uma realização e de uma satisfação do ponto de vista da investigação nas neurociências. É por aí que se vai. Quer dizer, o que é que se está a passar neste cérebro em que há uma apetência por cada vez se sentir melhor, no sentido da satisfação, da recompensa, de considerar-se a si, e a anular e a morrer a parte física de si. O que é que se passa? Mas do ponto de vista psicológico não é considerado quase um comportamento autolesivo, não é? As pessoas não fazem isto por autodano. O resultado é autolesivo. A questão aqui é, o resultado é, mas se nós formos eu não quero dizer intenção, à motivação, não, é pelo contrário, a pessoa sabe isso. Eu lembro de doentes que a chorar diziam: eu não quero morrer, e também não comiam. É muito grave. Ou uma doente que tem uma paragem cardiorrespiratória e que a seguir dizia-me: nem isto me assustou. Não morreu por muito pouco. Portanto, porque é de facto nisso que é uma doença desafiante e para nós que nos dedicamos à área, sempre com interrogações várias, porque só por doença é que uma pessoa acaba por
chegar a um estado destes de tanto sofrimento, mas que ela própria também não consegue sair. Tudo o que é doença é um impasse. Eu acho que estas situações são muito claras para exemplificar o que é uma doença psiquiátrica, no sentido de algo que a pessoa, neste caso, reconhece bem e não consegue pôr em prática em seu favor, não é? Uhum. Ainda quando falava da questão do tratamento, há também uma dimensão de terapia familiar, ou seja, a relação que algumas destas doenças de comportamento têm com as relações familiares, a casa, as redes de segurança, o ambiente familiar, é também uma dimensão das várias terapias que foi identificando. Sim, é verdade que sim, é também uma dimensão importantíssima. O que se passa é que a anorexia e a bulimia, a anorexia mais cedo, são doenças que surgem sobretudo em mulheres, também em rapazes, em homens, mas mais em mulheres, e sobretudo começam na adolescência. Portanto, as famílias ficam muito perturbadas porque um filho, uma filha, incompreensivelmente, quase sempre filhos muito bem sucedidos, incompreensivelmente adoecem deste ponto de vista de perder vitalidade, de deixar de se alimentar. E os pais ficam... É dificílimo porque passam a maior parte deles aquela fase inicial de forçar, ou seja, de também fazer compreender um filho que se não se alimentar a doença progride e é pior, porque aí os doentes, se já estão a resistir eles próprios, portanto faz parte da doença, ter fome, reconhecer que a alimentação seria necessária, mas resistir. Portanto, se há reconhecido pelos doentes alguma pressão externa da família, dos amigos, de quem, até dos médicos, de quem está a tentar que se alimente, mais resistência os doentes fazem. Por isso nós procuramos sempre ajudar as famílias, primeiro, a que os doentes estejam em tratamento, ajudar a que eles estejam em tratamento. E que as famílias confiem e segurem isso. Segurem no sentido de não questionar que é doença. Vamos dizer assim, a primeira coisa é que é uma doença. Não tem a ver com os pais. Os pais, ainda por cima, ajudamos-los muito sempre a esta coisa de anorexia ter base genética comprovada. Portanto, nós, por exemplo, nesta coisa da anorexia, nós sabemos que se um gêmeo que não é idêntico adoecer, o outro tem uma probabilidade maior do que a população em geral. Mas se o gêmeo for monozigótico, a probabilidade é 56% maior. Portanto, não há dúvida que é uma genética complexa, mas é genética. Nisso ajuda imenso os pais, porque quase sempre os pais temos este problema, que se um filho nasce de nós, nasce a doença, ou do como os pais se comportam com os filhos, é sempre dúvida. Não, ajuda-nos isso e fica claro, é uma doença. E é a doença que é. E depois tentamos que os pais cheguem a conseguir não interferir. Porque como estava a falar, interferir é sentido pelos doentes. Eles sabem que os pais estão a ajudar, que os pais estão preocupados, mas o resultado é ainda mais resistência à comida. E isso dificulta-nos o tratamento. Portanto, muitas vezes nós acabamos por, em algumas famílias, ter de fazer terapia familiar. E não é que a família não seja uma boa família, nada, não tem a ver, nem a família tem a ver com o modo como a doença surge, mas precisamos que nos ajudem ao modo como a doença se resolve. Aí é importante. Ou às vezes, se há alguma disfunção familiar é tão lesivo para este jovem que seja precipitante para a doença, também só acontece porque havia genética. É isso, ajudamos a clarificar. De qualquer modo, algumas famílias, como a Margarida falou e muito bem, nós fazemos terapia familiar. Eu também sou terapeuta familiar e fizemos muitas vezes terapia familiar quando damos conta que vai ajudar que todos se ouçam, que todos reconheçam o seu lugar, que cada um trate bem de si. Por exemplo, que é uma coisa que às vezes acontece, é sempre útil em todas as famílias, mas nestas mais, quando há assim alguma doença, como nós chamamos psicossomática, doença em que as pessoas naturalmente querem não entendem bem e é compreensível que se disponham a ajudar. Então, que ajuda é que pode ser eficaz, que é que vale a pena. Então,
Ajudamos neste sentido, fazemos terapia familiar, cada um no seu lugar, que as preocupações de uns não se sobreponham às preocupações dos outros, e através da terapia, na terapia nós acabamos por identificar situações que têm de ser trabalhadas e são sempre, acabam por ser interessantes porque vêm a ser conhecidas. Cada um conhece melhor a versão dos outros e com os terapeutas é bastante útil. Agora ia falar da questão do tratamento. Como referiu, às vezes são problemas de longa duração, não é? Em que o tratamento é relativamente longo, e li também que com algumas tentativas recorrentes de tratamento, com alguma desistência, e também que uma dimensão importante da cronicidade, não é? Das pessoas, do problema se tornar crónico. Ia-lhe perguntar sobre isto, como é que se faz o tratamento em consulta, pensando antes da situação ser grave. Como é que este tratamento é feito? Margarida, o tratamento, eu acho que a primeira coisa é confirmar que é um tratamento difícil. Depois também, os primeiros passos do tratamento têm a ver com conquistar a doente. E às vezes, bem, primeiro, deixe-me dizer que às vezes os doentes já vêm para se tratar depois de bastante tempo de doença. Não é na anorexia nervosa nem tanto. Na anorexia nervosa, como o emagrecimento é muito chamativo, o estado físico, mas vêm trazidas por. E quando vêm trazidas por familiares, é importante que venham, mas aí depois ainda há todo o nosso trabalho de acabar por conquistar a motivação da doente. Não adianta estar a fazer por interposta a pessoa, mesmo que sejam os pais. Isso eles sofrem imenso. Lembro-me, a doente sofria várias, muito no sentido do que estão a fazer sofrer os pais. Porque elas também têm essa consciência, mas não lhes deve ser imputado isso, mas é assim que eles sentem e é compreensível que se sintam muito mal com o sofrimento que estão a trazer aos pais. Portanto, vêm para tratamento na anorexia menos, mas mesmo assim, para tratamento psiquiátrico muitas vezes já depois de algum tempo de doença. Na bulimia nervosa, então, ainda mais. Na bulimia nervosa, às vezes, são anos, e isso é dos indicadores de maior dificuldade de tratamento. É ao tempo que a doença já dura. Porque ser mais invisível a bulimia? A bulimia é mais invisível. Eu também compreendo que as pessoas acham que se vão curar, que elas se tratam. Eu acho que se tivesse um problema desse, também dizia, vou agora dizer o quê? Vou dizer a alguém que é psiquiatra que me descontrola a comer, que depois vomito porque me arrependi, que faço planos e estou sempre a falhar. E, portanto, eu percebo bem que as pessoas não venham, ou que venham tarde, infelizmente. E, portanto, o tratamento acaba por ser difícil por si. Pelo tipo de problema é difícil. A anorexia, porque há bocadinho vimos, porque faz parte do tratamento da resistência. Na bulimia, porque se instala um circuito de compensação, vamos chamar assim, automático, e, portanto, tudo o que possa ser, o que tenha que ser feito para cortar este ciclo não é fácil, é demorado e é de altos e baixos, e também é uma situação em que as pessoas, mulheres e homens, sentem uma vergonha enorme. Veja que bulimia em grego é fome de boi, portanto é uma coisa que é vexatório do ponto de vista do modo como a pessoa se reconhece no desequilíbrio, e também na questão de não conseguir. Não sai disto, não é? Portanto, o tratamento depois é demorado, e a partir de uma certa garantia nós chamamos de adesão, de adesão ao tratamento, ainda leva algum tempo. Também é difícil porque é preciso ajudar a pessoa a aceitar que vai ter recaídas, ou seja, eu não lhe chamo recaídas, faz parte da natural evolução haver altos e baixos. Não, porque se chamamos recaída, a pessoa mais facilmente desanima e perde a esperança, não é? E não é isso. Uma boa evolução é de altos e baixos. A questão é que cada vez haja menos baixos, mas no tempo tudo isso é preciso ser trabalhado. Há algumas vezes o tratamento também pode, e nós desde 2015, digo nós porque trabalhei muitos anos no Centro Hospitalar Universitário de São João, desde 2015 existe um tratamento que em Portugal é único no Estado, e eu não conheço que haja num contexto privado semelhante alternativa, e é muito necessário, mas não há. Que eu conheça, não há. De que é que eu estou a falar? Estou a falar de um tratamento em residência.
Ou seja, nós, como falei há pouco, tratamos a maior parte dos doentes em ambulatório, ou seja, em consultas individuais ou de grupo, mas sobretudo individuais e com uma regularidade que depende da situação da doença. Quando a situação obriga por lesão física grave ou por necessidade de afastar os doentes das suas habituais rotinas, os doentes são internados em serviço de psiquiatria, mas só em situações muito pontuais, ou então também se há associado às doenças alimentares outra doença psiquiátrica. Pode haver associado, na maior parte das doenças, isso também pode haver associado uma depressão ou uma outra situação de ansiedade grave. Mas se houver associado a alguma outra doença também que obrigue a internamento, nós internamos no serviço de psiquiatria, mas lá está, estou a falar do internamento em regime, numa condição de sintomas agudos. Risco de vida, vômitos persistentes numa bulimia com risco de paragens cardíacas ou outras situações físicas graves. É um tratamento em regime de internamento agudo. O que há no Centro Hospitalar Universitário do Porto, exatamente localizado no Polo de Valongo, desde 2015. Há uma residência, portanto é um espaço de internamento diferente do tratamento agudo. É um espaço de internamento para poucos doentes, são 6 doentes com comportamento alimentar e 3 doentes para perturbações de borderline de personalidade. Foi assim que foi definida a residência. Chama-se Residência Elísio de Moura, porque Elísio de Moura foi um bastonário da Ordem dos Médicos em 1947, por aí, em Coimbra, e foi um senhor que fez um livro sobre a anorexia nervosa, que ainda hoje é histórico para nós e é uma referência. Portanto, esta residência tem como objetivo uma terapia que não é em fase aguda, é uma terapia para 3 meses, para meio ano, para tratamento mais intenso do que a consulta, mas como naturalmente se compreende, para mudança de comportamento. E quando a situação na consulta se vê que reincidentemente a pessoa está com dificuldade em fazer mudanças, não tem um peso tão baixo que obriga um internamento completo num serviço de psiquiatria, onde também temos o apoio da medicina interna, porque se a situação de risco de vida é grande, nós precisamos também desse apoio, análise, etc. Nesta residência há uma intervenção intensiva de psicoterapia, com psicólogos, há um psiquiatra, há nutricionista, terapeutas ocupacionais e um assistente social também para todas as questões ligadas à reintegração social. Este contexto de tratar as doentes pela sua especificidade, portanto, é o que se faz aqui, é incrivelmente eficaz, porque é importante tratar o problema na especificidade, em vez de estar junto com doentes com depressão, com esquizofrenia. Quando a situação é aguda, paciência, não é paciência, é assim que tem que ser. Se a situação é aguda, não importa se está ao lado um doente com esquizofrenia ou outra doença psiquiátrica. Agora, se há uma situação que não é tão aguda, o que é importante é um contexto terapêutico de mudança de comportamento, de continuidade da sua psicoterapia, e esta residência tem sido muito vantajosa para doentes, por exemplo, que vivem em Trás-os-Montes, porque também aí é outra coisa, é outra facilidade, porque doentes que são de mais longe que do Porto, se a sua vida social o permite, se não estão a trabalhar, estando a poder estar no internamento, a residir, é uma residência, e a tratar-se, é uma mais-valia incrível para elas. Nós, para esta peça, falamos com algumas pessoas que tiveram experiência ou ainda têm de doença, de perturbações de comportamento alimentar, e lembrava-me em particular de uma pessoa que hoje tem, de uma mulher que hoje tem 30 e tal anos, esteve há 15 anos internada aqui no São João, por 2 vezes com anorexia nervosa. Ela tinha 15 anos, naquele período de transição, talvez também seja um bocado habitual entre o nono ano e o 10º ano, e nesse período, e ela falava precisamente da inexistência desse ponto intermédio entre a consulta e depois, na verdade, o internamento, o primeiro não tão grave, o segundo mais grave e mais prolongado, mas em que ela sentia que o internamento não era exatamente a resposta, aquele tipo de internamento não era exatamente a resposta que ela precisava. Sobre isso, ia lhe perguntar 2 coisas. Uma tinha a ver com
o método no internamento de agudos. Falava-me há pouco de que é muito rígido, não é? Tem várias regras. Ela falava-me de algo que depois também encontrei em algumas teses sobre o Hospital de São João, que imagino que também seja noutros serviços públicos semelhante, que tinha a ver com um sistema de recompensas e de metas associado ao peso. E lhe perguntar qual é que era o racional por trás desse método. Sim, eu concordo com o que falou, que algumas situações de doença as doentes notem dificuldade num contexto terapêutico mais indicado para si, para aquela pessoa, para aquela situação da doença, concordo. Acho que nós nem sempre o temos e, portanto, o que possibilitamos é o que há. Agora, por exemplo, o hospital de dia é uma possibilidade de tratamento intermediária entre a consulta e o internamento, mas só é possível se o doente pode ir e vir. Lá está, volta a ser um problema, não é? Os doentes que vivem mais longe não vão e vêm em Porto, Braga ou o que seja. Sim. Por isso. Mas o hospital de dia é um bom contexto de terapia intermédio entre consulta e internamento, ou internamento e sair, ter alta, não é? Pronto. Outra questão importante é a residência abriu só em 2015, mas lá está também, acaba por ser indicada para pessoas que não estão a estudar. Nós chegámos a ter pessoas ali a estudar, mas vinham até aqui para a engenharia, porque o Valongo engenharia era possível. Mas se a pessoa está a estudar em Braga ou noutro sítio qualquer, não interrompe os estudos. E há aqui decisões que às vezes não são muito fáceis. Então, se interrompe os estudos, a situação está tão grave que pode interromper o estudo, vai para agudos. Se não está tão grave, interrompe os estudos para vir para aqui tratar-se. Tudo isto tem de ser trabalhado e decidido consoante a motivação e a oportunidade também, porque nós procuramos na terapia manter o contexto social em que a pessoa está. Se está a trabalhar, nós procuramos que se mantenha, se está a estudar, se está na família também procuramos, exceto se as condições em que as pessoas estão se mostram adversas e a própria pessoa tem motivação para então parar e a doença assim beneficiará, não é? A evolução. Portanto, de facto, quando internamos em situação de agudo é porque há clinicamente uma situação tão grave que obrigue a uma separação que tem que ser clara. Não, ou seja, se nós facilitamos visitas sem que seja no programa ou telefonemas, empatamos imenso. A pessoa não está internada um mês, nem mês e uma semana. Porque, como estivemos a seguir na consulta, a dificuldade que a pessoa tem em fazer mudança, nós precisamos lhe dar um contexto muito diferente para que haja alguma mudança, senão não há mudança. E a possibilidade de dar a diferença é individuar, ou seja, é individualizar, nesse sentido, é até isolar a pessoa. Este professor Elísio de Moura ele era apologista e o texto dele continua ainda hoje a ser para nós uma referência importante, a parentectomia, ou seja, cortar a relação com os pais, com a família, era terapia. É terapia. Não que os pais não sejam bons pais, nada disso, mas só que aquela pessoa precisa, mesmo que ela não o reconheça, mas para tratar de si de um modo suficientemente saudável e capaz, precisa desta separação. Portanto, a separação é terapia. Nós temos que criar, senão ficam internados 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Não é o que é desejável, nem fazemos isso. Portanto, o que nós acabamos por ter, quando eu trabalhava no São João, uma média 1 mês e pouco de internamento, e mesmo assim, quem dera que fosse menos, mas não é muito fácil. Portanto, ou seja, as condições de internamento têm que ser rígidas no sentido de que uma doença também é rígida. Nós, para tratarmos uma doença dessas, ou somos firmes, aliás, Elísio de Moura dizia, mão de ferro e luva de veludo, não é? Ou somos firmes, ou então empatamos. E vamos fazer o que fazemos. A doença já por si é tão demorada que nós, se no tratamento não somos claros e firmes, então ainda é muito mais tempo. Por isso é que definimos bem que se a situação é de agudo, se é para estar num outro contexto, é outro contexto, definitivamente. E a pessoa só tem acesso à sociedade, vamos dizer assim, se também já tem mais saúde. Peso neste caso, não é? Neste caso é peso. Anexado ao peso. É o peso, portanto, às vezes então castigo, não. Havia até assim quem falasse que a pessoa só gasta o dinheiro se o tem. Se não tem, eu não estou a ser castigada por não ter dinheiro. Eu tenho, é de acordo
com a minha condição de vida, não é? Portanto, estas doentes que não têm saúde não podem, mas se tiver saúde e pode, treina. Telefona, não perde peso, telefona 2 vezes por semana, já tem visita, tudo isso é terapia, porque como vimos há bocadinho, não há terapia, quem dera que houvesse, ou não, quem dera que houvesse fármacos, não me apetece dizer isso, mas se calhar também não, porque os doentes iam ser passivos na questão do fármaco estar a atuar em mim e trata o quê? Está-me a tratar o quê? A aversão pela comida, foi o que houve há muitos, antes de eu entrar em psiquiatria, fazia-se isso. O que é que se fazia? Alimentavam-se as pessoas com sonda, alimentavam-se com alimentos, nutrientes hipercalóricos, para que a pessoa tivesse saúde física, não é? Saúde física. E houve uma percentagem muito mais alta de suicídios e arrastavam-se as doenças. A anorexia, que já em alguma percentagem de vezes evolui para a bulimia nervosa, evoluía em muito maior percentagem, perdão. Este sistema da recompensa das metas funciona? Quer dizer, lá está, se as coisas estão bem, o que é que se passa? É que os doentes depois também, algumas vezes, não entendendo bem a situação, também não vai funcionar. É preciso que as pessoas entendam bem, nós bem procuramos que se entenda bem, mas funciona. Porquê? Porque isto está provado, é uma terapia cognitivo-comportamental, é uma escala de reforço contingente, tudo isso está standardizado na terapia cognitivo-comportamental. E se nós, como temos estado a ver, estamos a falar de doenças de comportamento, a terapia é comportamento, não é? As doentes compreendem as coisas, não há aqui nada de novo que se lhe possa dizer, há algo que se lhe tenha que propor que experimente. E às vezes tem que se contrariar, tem que experimentar para depois então falar, porque senão não sai da doença. Aqui a questão de base é esta, é criar condições para novas experiências e depois aí a pessoa pode já falar do que experimentou. Claro que é importante compreender bem, é importante passar bem a mensagem, é importante que enquanto esteja internado, os doentes muitas vezes falham-nos muito facilmente, porque há outros doentes internados, também lá está, porque nem sempre a condição de necessária clareza num contexto diferente e suficientemente limitado é conseguido, mas é a única maneira quando a situação é aguda. Mas ia-lhe perguntar se não há momentos em que é cruel a maneira como é feito, ou se, por exemplo, se isso é algo que questiona, que imagina que possa vir a mudar. Pode vir a mudar, agora vamos a ver, sempre passa por essa questão do modo como é transmitido e é vivido pelo doente, porque se a anorexia nervosa é a doença psiquiátrica com maior taxa de mortalidade. Aliás, eu às vezes brinco e digo que é a única doença psiquiátrica mortal, porque as doenças psiquiátricas mortais, o suicídio, num doente com esquizofrenia ou numa depressão muito grave, o doente predispõe-se, motiva-se e todo o seu comportamento é em função de destruir a vida. Ou porque tem ordens de delírios, ou porque está tão deprimido que não tem qualquer sentido continuar vivo. Na anorexia é o contrário. A pessoa mata-se sem querer morrer, como se tivesse um cancro, entre aspas, as aspas todas. Portanto, a situação aqui, nós não tendo fármacos, nós temos que não é ser cruéis, nunca. Isso não, se uma vez aconteceu, foi inépcia nossa, é a questão de ser suficientemente firme para que o risco, ou o que está em causa é um risco que nos leva a ter que ser firmes. Quer dizer, as medidas devem ser compreendidas, naturalmente, mas quando a doente tem nesta doença também é difícil para elas aderirem a tal questão, faz parte da doença, terem uma aversão à comida. E nós o que lhes temos que mostrar é se alimentar de uma maneira que não engorde, elas acham que sim, mas se alimentar de uma maneira que não engorde, veja como afinal o seu peso é um peso aceitável e não está como sente, está sempre a achar que está gorda, mas a questão de estar melhor possibilita-lhe a vida social mais diversificada e como quase sempre elas conseguem, ainda bem, eles conseguem manter-se socialmente competentes, quase sempre, não é? Bem, quando estão muito graves não, mas a maior parte dos doentes acabam por fazer o seu curso, ter os seus amigos, mas nem sempre é fácil isso, mas cruel nunca, de todo. É mais a questão de explicar bem como, perante esta situação de doença, as medidas de terapia têm de ser firmes, às vezes incompreensíveis, se a pessoa não foi possível, se não foi possível para ela, não é? E
para perguntar na última duas questões sobre o modo de tratamento, que tinha a ver com se há o risco de reforçar obsessões já existentes, por exemplo, com o peso, não é? No internamento, a pessoa todas as manhãs pesa para fazer a correspondência ao seu plano terapêutico, não é? Acorda e é pesada. Se isto há o risco de reforçar estas obsessões, ou se na verdade elas já existem e já existiriam de qualquer forma. E outra coisa tinha a ver com se a anorexia sim, na anorexia ser também uma doença da decisão, não é? Da pessoa decidir, não conseguir decidir comer. Lembro-me de uma imagem que esta doente tinha, que era, no internamento para ela era muito fácil comer, porque a comida estava posta, a comida era-lhe dada, estava servida, e uma vez ela disse, e eu insurgi-me e disse, o meu problema, foi no segundo internamento, o meu problema quando cheguei lá fora foi, eu não conseguia comer, eu não conseguia servir a minha própria comida. E então fizeram ela descreve que fez com os enfermeiros e a nutricionista na altura o exercício contrário, que é, então vens cá atrás, e vais tu servir-te. Sim. Está aqui as porções e tu tens de servir, não é? E isso foi um processo porque na verdade a capacidade dela de decisão estava muito afetada, por isso ela não conseguia tomar ela a decisão. Por isso é que ela não se alimentava quando estava sozinha, mas alimentava-se quando estava se calhar um bocadinho quando estava com outras pessoas. Era um bocadinho sobre isto, sobre esta questão da decisão e sobre a questão das obsessões que as pessoas já têm com o peso. As doentes, enquanto estão em tratamento em consulta, nós pedimos-lhe que não se pesem em casa para não alimentarem essa obsessão, mas quando estão na consulta faz parte da avaliação médica ter de ver como é que as coisas... Não, mesmo na consulta, como é que a doente está. Às vezes a doente não se quer pesar. Não se quer pesar para não mostrar como está tão mal também. Sim, claro. Isso na consulta, no dia-a-dia, na consulta que vem. No internamento nós temos que avaliar a condição física. Nós não temos outra hipótese de avaliar a condição. Temos análises quando a situação assim determina, mas fora isso é o peso. E o que é que aqui tem? Eu percebo que seja maçador ou seja insistente ter que ver o peso diário, mas a doença a anorexia nervosa, como há bocadinho falámos, é uma doença em que a pessoa como que não é bem ambiciona, mas propõe-se a viver sem corpo. Propõe-se, ou seja, toda a sua meta é uma vida sem a parte física, sem a sua parte física, sem forma, com um corpo sem forma, sem peso. Portanto, também faz parte de tratar a anorexia, assumir o seu peso. Ora, esta questão do peso diário no internamento tem a ver com o modo que nós temos de monitorizar, estamos a monitorizar a evolução clínica do internamento. Mas a resistência e as estratégias que elas seguem para mostrar, por exemplo, têm mais peso, escondendo coisas, ou na forma como se pesam, ou bebendo água, por exemplo, estão internadas e bebem água antes de ser pesadas, para mostrar que têm mais peso e tudo isso, isto é doença. E, portanto, a questão de ter uma anorexia, não é ser, é ter uma anorexia nervosa também é uma negação ao corpo. A um corpo saudável, estou a dizer melhor, tenho que dizer assim, corpo saudável, porque há uma proposição, propõe-se a ter um corpo esquelético, ou seja, quase sem formas, só esqueleto, só parte física, do osso, não é? Portanto, não pode... Eu tenho que ter, não é obsessão no sentido de que me ajuda a monitorizar. E também pode ajudar a esta questão da psicoterapia, de que a vida só é possível com o corpo. E com um corpo saudável. Ter consciência. Com um corpo saudável. Muito obrigada. A consciência disso. A questão do internamento, de facto, era o que dizia há bocadinho também. O internamento, quando é a situação de agudo, o internamento ajuda, mas muitas vezes elas voltam a precisar ser internadas. Tu disse, porquê? Porque é uma situação de agudo. Como é que nós vamos tratar uma situação de comportamento com uma resposta rápida, em agudo, um mês? Nós aí só estamos a evitar o risco de vida.
E também a possibilitar alguma experiência do que é ter mais peso. Elas aumentam 1 quilo e tal no internamento, não aumentam muito mais. Quando tem anorexia nervosa, a bulimia é diferente, mesmo só um pouquinho. Mas já é bom para experimentar o que é o meu corpo com mais algum peso. Mas o que é que um internamento de 1 mês e tal, o que faz a uma disfunção comportamental? Faz pouco. Faz muito no sentido do risco em que a pessoa está, mas faz pouco para a vida e para a recuperação e para o tempo de tratamento que é preciso que tenha que acontecer. Portanto, é verdade que sim, que há uns anos para cá procuramos, na última semana do internamento, ser feito o empratamento. Portanto, elas próprias, os doentes fazem o seu empratamento para facilitar isso. Essa decisão, não é? Essa decisão e essa experiência de ver, porque um dos problemas também é o ver, é ver a quantidade e depois ir de prato até à boca e aceitar e mastigar e tudo isso. Portanto, toda esta experiência concretizada no modo, no tirar da travessa para o prato e depois do prato para a boca e tudo isso, faz parte, fazia e continua a fazer, acredito eu, parte da última semana de internamento. Enquanto que, por exemplo, na residência em Valongo já há mais dias em que isso se faz. Não é todos os dias, porque obrigar que a nutricionista esteja para monitorizar, mas já se faz mais vezes. Lá está, quando uma doença de comportamento está em fase de ter que ser tratada, o tratamento tem que ser sobretudo em consulta, em terapias várias do que a pessoa precisa, no sentido mais afetivo ou obsessivo. Muitas vezes os doentes têm associado sintomas obsessivos, outras vezes têm também uma doença obsessiva, mas faz parte da anorexia alguns sintomas obsessivos. E, portanto, não é fácil deixar de os ter em conta, não é? Que tinha uma última pergunta que tinha a ver com se há um estado, nas várias pessoas que foi vendo ao longo destes anos, é que seja confortável em chamar de cura, em que a pessoa passa vários anos sem sinais da doença. Então, as doenças do comportamento alimentar são doenças curáveis. Metade dos doentes curam. Isto assim, é um número grosso, não é? Metade. Agora, há doentes, e isso depende do tempo a que arrastam antes de tratamento, das características de personalidade dos doentes, do tipo de tratamento, se é um tratamento em área com pessoas especializadas ou não, e se há ou não também associado a alguma outra perturbação psiquiátrica. Agora, metade dos doentes curam, mas levam muito tempo. Eu não me lembro de que curássemos ninguém com menos de 2 anos. E para dizer 2 anos, com cura, tinha que dizer que foi uma pessoa que veio cedo para tratamento, que é um caso típico, e que veio para tratamento para ser tratado com pessoas com experiência nesta área. Portanto, 2 anos. E tem que pôr estas condições prévias. Fora isso, é mais tempo do que 2 anos. Talvez 1/5 dos doentes persistem a vida toda. Quando nós começamos a tratar, nós nunca sabemos qual é este quinto de doentes, esta percentagem de doentes. Embora tenhamos sempre alguns indicadores, no sentido que estava há bocadinho a dizer, se há associado a alguma outra disfunção, doença psiquiátrica ou algum contexto familiar mais duro, mais difícil, ou alguma experiência de lesão do próprio corpo também mais lesão lesiva, não mais dura, mais difícil de ser superada, como questões ligadas aos abusos sexuais e tudo de infância e assim. Portanto, se há marcas psicológicas mais difíceis, e nessa altura o prognóstico pode ser mais demorado, tratar é mais demorado. Portanto, não sei se eu respondi, mas, sim, mas que é mais ou menos isto. Agora, eu digo sempre, e ajudo as pessoas, a cura existe. Nós dizemos isto porque pelo tipo de problema é para curar, não é? Será uma diabetes para já ainda não dá, não é? Tem que se fazer insulina e não sei o que mais, que eu não conheço, mas sei que não dá, a pessoa tem que se habituar, tem que aprender a viver com. Nestas doenças não, nós tratamos ajudando a ter esperança, que é para resolver. Se me perguntam durante quanto tempo o tratamento é necessário ser feito, eu sei que são anos, eu sei, e às vezes é difícil o tratamento por si. Portanto, é para ter esperança, é para investir e sabendo isso é mais fácil, não é? Para as pessoas aderirem e colaborarem. Sim. Acredito que sim. Muitas vezes as pessoas também têm dificuldade em manter-se nos tratamentos. Sim. Assim, nas doenças psiquiátricas em geral, não é? Também, é verdade. Essa também. Esperança Condição, de que procurar ajuda seja, sim, o início da cura, mas na verdade que a cura seja uma coisa
Sim, uns meses. Sim. Mesmo estas doentes que curam, ao fim dos 2 anos, assim, situações mais típicas, ao longo da vida, há qualquer situação traumática, stress e tudo isso, é capaz de haver que a alimentação seja ali um sintoma por onde o seu escape psicológico pode surgir, mas não quer dizer que vai ser uma anorexia nervosa. Não. Eu acho que isto mostra-se muito bem na depressão. Se eu tiver tido uma depressão, quando depois na vida me acontece alguma situação mesmo difícil, é natural que a minha memória psicológica me leva a achar que será que eu vou fazer, que volto a estar? Não tenho que estar. Posso estar triste ou estar num período mais difícil, mas não é a doença. Aquilo que é importante é a doença tem determinadas características que é por si uma identidade de doença, não é uma mania, um jeito da pessoa, nem querer estar na moda. Ou uma sensibilidade, não é? Sei que a alimentação, eu tenho uma relação complicada com a alimentação, não é necessariamente a doença. Não é doença. Não é doença. Claro que há muitos casos parciais e muitos jovens com problemas nesta área, mas não chegam a ter doença, não é? E por isso é importante tratar, mas não como doença. São situações de desequilíbrio e há algumas vezes como falou há bocadinho, alguma situação mais de ansiedade ou depressiva e o escape é a satisfação oral, a alimentação, mas para haver uma perda de controle, sensação de perda de controle, perda de controle persistente e comportamentos compensatórios, como é da bulimia, é uma situação de doença. Não é uma coisa ocasional, como qualquer um de nós, tem uns amigos, tem um dia especial. Não é doença. Esta entrevista foi gravada no estúdio da Engenharia Rádio, no Porto. Obrigada por nos receberem. Foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Bernardo Afonso fez a edição de texto e de som. O Nuno Viegas a verificação de factos. A Joana Teresa Batista a fotografia. E fazem ainda parte da equipa Fumaça Fred Rocha, Luís Marquês, Maria Almeida e Ricardo Esteves Ribeiro. Metade do trabalho desta redação já é pago por pessoas como tu, que contribuem mensalmente para que o Fumaça continue a existir. Se ainda não fazes parte, considera juntar-te a elas e à comunidade Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Até já!